dar início ao nosso culto nesta noite. Vamos, nesse instante, orar, pedir a direção do nosso Deus para o trabalho dessa noite, toda a programação. Vamos orar nesse instante. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo quanto já aconteceu na tua casa nesse dia, pela EBD na manhã, pela meditação, os louvores acentuados. E pedimos, ó Pai, mais uma vez a tua direção para esse momento em que nos reunimos mais uma vez. Nos dê tua graça, nos dê tua bênção. Abençoe cada irmão, cada família que já se faz presente. Fala, Pai, ao mais profundo dos nossos corações, que possamos sair daqui edificados, ó Deus, alegres por estar na tua presença, pois é o melhor local que podemos estar, ó Deus. Abençoe aqueles que porventura possam estar a caminho, traga-os debaixo da tua proteção. Visita, Pai, aqueles que estão em viagem, ó Deus, aqueles que estão a trabalho. E guarda, Pai, aqueles que estão passando por momentos de dificuldade, ser presente em suas vidas. E pedimos, ó Pai, desperta aqueles que estão frios, aqueles que estão afastados, e traga-os, ó Deus, para a tua presença. Abençoe todo o trabalho, os hinos que serão entoados, que possam subir, ó Deus, com um louvor agradável a Ti. E pedimos também pela Tua palavra que há de ser ministrada, que ela ache lugar em nossos corações, produza, ó Deus, efeito em nossas vidas, e assim possamos, ó Deus, levá-la conosco e testemunhá-los do Teu amor onde quer que estejamos. Nos dê uma noite em paz, uma noite abençoada na Tua presença. É o que nós rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 24. Mateus 24, versos de 1 a 14. Mateus 24, verso 1 ao verso 14. Ok, já está ali na projeção, caso algum irmão não tenha encontrado ainda, eu vou ler os irmãos apenas acompanhem com suas Bíblias aí ou através do projetor, que nos diz o seguinte: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá de tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse instante e cantar o hino de número 112 do nosso cantor cristão. Vamos cantar com alegria para a glória do nosso Deus. Vou pedir ao irmão jesuíta nos ajudar aqui na regência desse hino. Hino de número 112.
Poder aceitar isso? Vou passar aqui rapidamente os nossos avisos. A programação da semana que vem. A partir da semana que vem nós não teremos, no caso, a EBD, por conta também do aniversário da igreja, né, que está se aproximando, de hoje a 15. Na verdade, começa no sábado, né? Então não é de hoje a 15. Então, de hoje a 13, né? O aniversário vai ser no sábado, mas a semana que vem, dia 22/3, pela manhã teremos a EBD. Então a abertura vai ficar com a irmã Silvana e a meditação com o pastor Gilberto. À noite, programação das mulheres. Então as mulheres vão estar à frente aí, que vai estar com a abertura a irmã Yara e a irmã Dai, né? A irmã Dai vai trazer assim a meditação. E no dia 28, isso no sábado, então começa a programação de aniversário da igreja. Dia 28/3, no sábado, às 19 horas, a abertura pastor Fábio e a mensagem com o pastor Davi Amâncio. O pastor Davi Amâncio vai estar conosco no sábado à noite, no sábado pela manhã e domingo à noite. Então, dia 29/3, pela manhã, a abertura pastor Licanor e a mensagem então com o pastor Davi Amâncio. E à noite, às 19 horas, a abertura com o pastor Fábio e mais uma vez a mensagem com o pastor Davi Amâncio. Então os irmãos fiquem atentos, aqueles que estão na frente aí da programação. Faltou colocar aqui das quartas-feiras, né? Uma falha minha aqui, mas os irmãos têm aí a escala de novo, depois da olhadinha, passei batido aqui na quarta-feira, mas os irmãos fiquem atentos aí para cada um para poder participar, aqueles que estão à frente. Quero agora, a irmã quer dar uma palavra, passar a palavra. Depois eu vou deixar no grupo, que a gente queria fazer um lanchezinho, e aí lá no grupo, cada um já coloca o que vai trazer o prato da noite. Ok, então dados os avisos, nós vamos então agradecer os nossos visitantes, né? Todos aqueles que nos visitam hoje à noite. Janara está aqui conosco, né? De casa. Merisburg aí, de Macarani, está nos visitando hoje. Está ali minha tia, né? Visitante, não sei se é visitante, mas está chegando aí, quem sabe não vamos apresentá-la mais como visitante. Tem vindo sempre com a gente. Tem duas senhoras ali no fundo que estão conosco hoje também. Sintam-se bem, voltem sempre. Prazer tê-las. Oi? São três. Ah, está atrás do irmão Genilson. Mas também está vindo já tem alguns dias já, então a gente nem tem mais como visitante, já é de casa, né? Então sejam bem-vindos, volte sempre, que Deus possa falar aos seus corações e possa se sentir bem
em nosso meio. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos agora, vou passar agora ao grupo de louvor, e os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas podem estar se depositando ao cântico do primeiro louvor. Então, vou passar agora ao grupo de louvor. Vamos adorar o Senhor, queridos. Vamos colocar de pé, vamos cantar com alegria em nossos corações ao Senhor. Primeiro é o hino do cantor, né? Qual é o número? 484. 484. Longe,
Já passamos nossos avisos, mas só reforçando. Semana que vem não teremos EBD. E o aniversário da igreja será de dia 15, na verdade vai ser no sábado, dia 28 no sábado e dia 29 domingo, nosso aniversário aqui na igreja. Chegou depois um casal de jovens ali também. É casal? Isso, né? Na hora que eu estava abrindo, vocês passaram de moto, foi isso? Aí, estava passando ali, abrindo, eles encostaram e perguntou os horários da hora de culto e está aqui conosco. Então, sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Eu vou passar agora a oportunidade ao grupo de jovens.
Amém? Lindo, lindo. Deus abençoe esses jovens que usem o talento e o vigor para o louvor do Senhor. Coisa linda. Deus abençoe o ministério de vocês e a vida de vocês. Vamos orar nesse instante, agradecer a Deus por sustento nessa obra e colocar diante de Deus a vida do pastor, vai trazer a mensagem, pastor Fábio. Deus esteja usando, falando aos nossos corações. Peça a Deus que fale ao seu coração através dessa mensagem, você possa sair daqui edificado e alimentado com a palavra de Deus. Eu pedi ao irmão Gesmito que ore agradecendo a Deus dízimo, oferta e sustento e colocando diante dele o pregador nessa noite. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te rendemos graças a Deus por mais esse momento aqui na tua presença. Queremos te agradecer, Senhor, pelo que já ouvimos e vimos aqui, ó Deus, nesta casa de oração, nesta noite. Que o Senhor continue abençoando esses jovens, ó Deus, grupo de louvor, que eles possam estar mesmo com seus corações voltados a glorificar e exaltar o teu nome, ó Deus, e também queremos te agradecer pela tua palavra que já foi lida, pelas orações feitas, ó Deus, ao Senhor, direcionadas a ti. Também queremos te agradecer, ó Deus, pelos dízimos e as ofertas que foram lançadas ao teu altar. E sirvam mesmo, ó Deus, de sustento para este lugar, para que o Evangelho do Senhor seja pregado aqui, ali, onde quer que seja. Amém. Abençoa agora, Deus, o teu servo que vai ministrar a tua palavra, que ela venha de encontro aos nossos corações. Fala conosco, Pai, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Então, passa a palavra, pastor, só fazer uma pequena correção. Está conosco também a Helena, Yasmin e a Maria, que eu citei, né? De casa também, mas também sintam-se bem-vindos e manda um abraço ao pastor Elias e o ministério deles lá em Pau Brasil. Fala para o pastor.
Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre cada um de nós. Amém? Queridos, louvamos ao Senhor por tudo que já aconteceu esta noite, né? Quando eles tocavam, eu estava lembrando daquela passagem onde Davi tocava e os espíritos maus saíam de perto de Saul, né? Eu creio que às vezes não precisa nem da letra, né? Quando a música é inspirada pelo Senhor, está assim falando aos nossos corações, está nos trazendo a paz que provém do trono da graça de Deus. Aos visitantes, mais uma vez, que Deus abençoe a vida de vocês, uma alegria muito grande para nós tê-los aqui esta noite, sempre que possível volte, porque esta igreja se alegra. O que é que vamos dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, que volte sempre. Amém. Então o casal aí, hoje o Júnior estava abrindo a porta, estavam passando de moto, falou, eu vi no Instagram, mas só estou querendo saber o horário, né? Então é isso, irmãos, divulguem. É isso que eu falo, divulgue, faça o convite para o culto, porque estamos aí nos alegrando mais uma vez também essa noite com esse casal, bem como com as demais, né? As 3 senhoras aí, que Deus abençoe a vida de vocês, grandemente. Meus amados, por não? As crianças vão para a classinha. Pronto, hoje tem classinha, professores novos aí, classinha nova, está iniciando a classinha no período da noite, então tá aí classinha para Biel, para Sara, para Sandra, Maria, quem mais? Pode. Deixa o seu banquinho e sai de mansinho. Tem classinha aí para as crianças hoje. Já tem umas cadeiras lá em cima, né? Está lá em cima? O Flávio pode me ajudar, por favor? Lá em cima no salão social, acho que tem as cadeirinhas infantis. Se puder nos ajudar, por favor. Meus amados, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Vamos meditar nesta noite, neste assunto. Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Evangelho de Mateus, capítulo 6, como base, apenas o verso 6. Mateus 6, versículo 6. Os irmãos se assentaram por agora e não pode permanecer sentados. Mateus 6, verso 6, diz o texto: mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou no teu quarto, e fechando a porta, ora a teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Que Deus aplique e complete a sua santa palavra aos nossos corações. Poderoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos e te agradecemos por ter tido vida e saúde e a oportunidade de passar todo esse dia em tua presença. Muito obrigado porque o Senhor tem falado conosco desde amanhã, tem nos livrado, tem nos guardado, tem nos protegido e tem sido a cada dia o nosso socorro bem presente na angústia. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que já aconteceu nesta noite e pela tua palavra que há de ser lida, que há de ser explicada nesta hora. Que nós possamos, Senhor, estar atentos à voz do teu Espírito Santo para sairmos daqui desta noite melhores do que nós entramos. Te pedimos estas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que queres que eu te faça? Meus amados, perceba nesse texto a continuação do Sermão da Montanha, onde aqui o Senhor, orientando os seus discípulos, ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está em oculto, que vê o que está em secreto, e teu pai que vê o que está em secreto te recompensará. Meus amados, você tem sonho? Não faz muito tempo que nós viramos o ano 2025 para 2026 e já estamos aí quase terminando o primeiro trimestre. O tempo voa, né? E queridos, eu creio que no dia 31 de dezembro, muitos de nós fizeram talvez alguns votos diante do Senhor, colocaram algumas questões diante do Senhor, quer seja no âmbito espiritual ou secular. Traçou alguma meta, né? Colocou diante de Deus alguns propósitos, colocou diante do Senhor alguns alvos
se o Senhor permitir, daqui até o meio do ano, aí você coloca alguma coisa. Se o Senhor permitir, este ano, e aí você coloca alguma coisa. E amados, muitas destas coisas que nós colocamos, de fato, às vezes não acontece até o meio do ano, a data que nós propomos. Não acontece até o final do ano, a data que nós propomos. E às vezes nem acontece neste mesmo ano que nós propomos. Mas uma coisa nós temos que, ao propor, saber, entender e buscar a vontade perfeita e agradável de Deus para as nossas vidas. Porque Deus trabalha com um relógio diferente, Deus trabalha com um tempo diferente, Deus trabalha de maneira diferente. Então, queridos, claro que todos nós temos sonhos, claro que nós todos temos ideais, temos metas, temos propósitos. Talvez alguns é restituição do casamento, talvez alguns é salvação de um ente querido, restituição, né, física, uma cura física. Talvez o maior sonho para outros seja uma casa própria, talvez sonhos para outros seja um emprego, enfim. Talvez em algum momento, depois de tanto esperar e planejar, você chegou a pensar que isso seria impossível de acontecer. Talvez você tenha orado por uma pessoa, talvez você tenha buscado determinado assunto há muito tempo, há um mês, há um ano, há 5 anos, há 10 anos, e isso ainda não aconteceu. Talvez você está colocando os seus propósitos, os seus ideais, a sua expectativa na direção errada. Pode acontecer de você estar fazendo metas fora da vontade do Senhor, traçando planos fora da vontade de Deus. Mas, queridos, mesmo quando nós traçamos na vontade de Deus, e o nome já diz, tem que ser na vontade de Deus, tem que ser no tempo de Deus, tem que ser na expectativa de Deus para nós. E a Bíblia diz, o Senhor fala em sua palavra, que Ele tem pensamentos a nosso respeito, diferentes muitas vezes dos pensamentos que nós mesmos temos. É pensamentos de paz, né? Para nos dar o fim que nós esperamos, o fim que nós desejamos. Mas, meus amados, perceba, queridos, que nessa noite, talvez o Senhor Jesus pudesse ter a oportunidade de falar ao seu coração, e a mesma pergunta que Ele fez no passado, falar cara a cara com você. Já pensou? No seu íntimo. Porque ninguém jamais viu a Deus, senão aqueles que já estão lá com Ele, né? Porque não tem condições de nós contemplarmos a face do Senhor, senão nós seríamos destruídos imediatamente. Já pensou o próprio Senhor Jesus te perguntando nessa noite, se pudesse, cara a cara, que queres que eu te faça? Qual seria a tua reação? O Senhor Jesus, cara a cara, aquele que, sendo Deus, criou todas as coisas, aquele que, sendo o Rei dos Reis, o poderoso, ressuscitou a si mesmo, aquele que se fez carne, que veio habitar entre nós, que morreu naquela cruz, ressuscitando, indo ao céu, né, nos preparando lugar e deixando a promessa que viria outra vez e nos levaria para estar com Ele. Imagine, um Deus desse, um Deus que usou um homem comum para abrir o mar, um Deus que usou um homem comum para fazer tantas coisas. E através da fidelidade desses homens, a Bíblia diz, e por 3 anos e meio não choveu, o qual, voltando depois desse tempo e mais uma vez orando a Deus, Deus deu chuva. Irmãos, homens falhos como nós, mas homens tementes a Deus, homens que buscavam o Senhor, homens que buscavam a santidade. Imagine se esse Deus que pode todas as coisas, esse Deus que restitui, esse Deus que cura, esse Deus que liberta, esse Deus que salva, esse Deus que abre porta onde não tem porta, esse Deus que é chamado, considerado, e nós sabemos que é o Deus do impossível. Imagine se voltasse para você esta noite, cara a cara, e dissesse: que queres que eu te faça? O que você responderia? O que você falaria para o Senhor? Amados, nós vivemos tempos onde temos tido muitas vontades, onde nós temos tido muitas necessidades, contudo, pouca fé e pouca busca. Os seres humanos querem tudo que Deus tem para dar, mas não querem pagar o preço para receber tudo que Deus tem para dar. Deus não é Deus de barganha, Deus não é o Deus de troca, dê para o Senhor que Deus te devolve.
Dê isso para o Senhor que Deus te dá em dobro. Deus não é Deus de barganha, mas a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E o buscam em espírito e em verdade. Que queres que eu te faça? Vejamos o texto base, recordemos aí. Mas tu, esquece o outro. Esquece a vida do outro. Esquece como o outro faz, como o outro fala, como o outro ora. Esquece o outro. É tu. É Deus e você. É você e Deus. Essa palavra é para você. Esquece o outro. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora a teu Pai que vê o que está em secreto, em oculto. E teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Nós somos geração imediatista. Nós somos uma geração muitas vezes relacionada a Tomé. Nós precisamos ver para crer. Nós não temos, muitos de nós às vezes não temos tanta paciência de estar orando e insistindo na oração, porque nós estamos orando, vamos colocar assim, ao invisível. Estamos falando com um Deus que nós não estamos vendo, mas pela fé nós estamos crendo que nós não estamos vendo, mas Ele está nos vendo. Pela fé nós cremos que as nossas orações estão chegando ao trono da sua graça através de seu Filho amado Jesus Cristo. E pela fé nós tomamos posse de que nenhum questionamento há de ficar sem resposta. Então entre em teu quarto e ora a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê o que está em secreto te recompensará. Tu, quando orares por algo, faça diferente. Seja em secreto. Quando orares, fale menos ou até nada para muitas das pessoas que convivem com você. Porque há muitas pessoas que foram designadas para destruir seu sonho. Há muitas pessoas que foram designadas, que foram programadas, que foram levantadas para destruir as suas metas. Está aqui já, Neresburg. Você foi em Macarani, não deixe de passar no Neres. E em Catiba é assim, aqui em Conquista, talvez a gente não tenha tanta noção de como isso é real, mas sem dúvida alguma acontece aqui. Em Catiba não tinha pizzaria. Aí um rapaz que saiu de Catiba na adolescência, morou em São Paulo, fez sua vida, filho de Deus, fez sua vida lá em São Paulo, fez curso, aprendeu a arte gastronômica. Olha que a pizza de São Paulo é famosa. Voltou para Catiba, montou sua pizzaria ali, delivery por enquanto. Irmãos, não deu nem para pegar a clientela, já saiu 2, 3 pizzarias. É desse jeito. Então as pessoas estão de olho. E alguns já diziam, ninguém cria, nada se cria, tudo se copia. Estão copiando, estão colocando muitas vezes a concorrência, o preço lá embaixo, para dizer que o seu é caro. Nós somos joias preciosas do Senhor. E o preço que foi pago para nós podermos um dia encontrar com o Senhor e viver com Ele para sempre no céu, foi preço altíssimo. Foi morte e cruz. Mas sabe o que eles estão fazendo aí fora? Estão copiando. Uma cópia frajuta, de maneira que você possa ir para o céu, a não ser o Senhor Jesus. Estão tentando dividir a glória com o Senhor Jesus, e põe grandes aspas, com outros deuses. Ele não divide a sua glória com ninguém. Estão tentando dizer que basta você dar aos pobres que você vai ter uma parte do reino dos céus. O que estão dizendo aí fora é que se você fizer boas obras, você vai ter a sua casa garantida no céu. O Senhor, sabendo disso, deixou registrado na história, na palavra, que não é por obras para que ninguém se glorie, mas é única e exclusivamente através do sangue de Jesus. E as crianças aprenderam hoje na EBD: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Um Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, derramou o seu sangue precioso. E não há cópias. Não há cópias. Não há outro caminho para você chegar ao céu, à glória. Você está num prédio, num edifício, para você chegar no alto,
ou em qualquer lugar que você queira ir, você tem algumas opções. Elevador social, elevador de serviço e tem escada. Você tem mais de um meio para chegar onde você quer, mas para o céu não há outro meio senão o Senhor Jesus Cristo. Para nós sermos felizes, para nós sermos bem-aventurados, para nós sermos protegidos, guardados dia após dia com seus anjos acampados ao nosso redor, nós precisamos buscar aquele que pode fazer todas estas coisas, e ele tem nome: Jesus Cristo de Nazaré. Quando orares, faça diferente. Queridos, não sei se você hoje já teve a oportunidade para entrar em seu quarto a sós e falar com Deus. Não sei também como haviam sido as noites no cego de Jericó, mas uma coisa eu sei: a pergunta ele ouviu da boca do Senhor Jesus em seu último ano de ministério é a mesma que é feita nessa noite: que queres que eu te faça? Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, a partir do verso 35. Lucas 18, a partir do versículo 35 ao verso 43. Lucas 18, 35 a 43. Diferentemente das outras meditações, não dividimos em pontos, nós vamos discorrer apenas nesse texto nessa noite. Lucas 18, a partir do verso 35 ao verso 43. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amados, esse pequeno texto nos traz muitas lições, nos traz muitas reflexões, introspecções, nos faz pensar sobre muitas coisas que nós devemos ponderar nesta noite. Perceba nesse versículo 35, três coisas, fatos que dificultavam demais aquele cego chegar até o Senhor Jesus. Primeira coisa, ele era cego. Então, quando a luz vai embora e é noite, nós ficamos meio perdidos, não é? Por mais que a gente já conheça a nossa casa, inevitavelmente, andando nela, a gente já anda assim, ó, não é? Passando a mão na parede, procurando o interruptor que a gente liga todos os dias. A gente sabe exatamente onde é que está. Quem tem, né? Quase não usa, mas tem lá a vela. A gente sabe que a vela fica na terceira gaveta. Mas até a gente sair de onde está para chegar na cozinha, para achar essa terceira gaveta, aí você chuta coisa, você bate a canela de centro, você bate a testa na parede, mas enfim, você vai, aí chega na pia, da pia você vai passando na mão, e no escuro você percebe que a vela deveria estar numa gaveta mais alta, né? Você coloca lá embaixo. Meus queridos, é muito difícil viver em trevas. O mundo tem enganado o inimigo da mesma forma que tem feito no passado, desde o princípio dos tempos, tem feito nos dias de hoje. Traz a falsa expectativa, traz a falsa ilusão, é uma ilusão realmente, de que pode-se viver da maneira que se quer, tem que procurar a maneira mais fácil. Paciência se você vai ter que passar por cima de outra pessoa. O importante é você chegar lá. Paciência se você vai ter que derrubar alguém. O importante é você alcançar os seus objetivos, as suas metas, os seus ideais. O diabo trabalha assim, na mente do ser humano. Essa é a filosofia, a ideologia que o mundo está pregando. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele faz diferente. Agora imagine
para aquele cego, por ser cego, dia e noite era a mesma coisa, estava tudo escuro. Então havia algo que dificultava muito ele se achegar até o Senhor Jesus, e a primeira coisa que o texto nos revela é isso: ele era cego. A segunda coisa, dentro desse verso 35, é que além de cego, ele era mendigo. Então a gente imagina alguém mal vestido, a gente imagina alguém com pouca higiene, a gente imagina alguém que ninguém queria ter perto, dentro desse contexto, né? E ainda tinha um terceiro dificultador, um terceiro empecilho: a multidão. Agora você imagine, todo mundo queria estar perto do Senhor Jesus. Aquele homem era cego, ele só ouvia voz, ele não sabia onde é que estava, mas uma coisa ele sabia, e o texto diz: ele ouviu o barulho, ele sentiu, ele percebeu a multidão. Agora, para chegar até o Senhor Jesus, meus irmãos, para chamar a atenção do Senhor Jesus, olha que luta. Ele tinha que vencer a deficiência, ele tinha que vencer, vamos colocar na linguagem muito popular, o nojo que as pessoas talvez tivessem dele ali, e ainda ele teria que atravessar aquela multidão para poder se achegar até o Senhor Jesus. Aí no verso 36 diz: ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Ele estava ali, e no seu dia a dia não tinha aquele barulho, não tinha aquele alvoroço todo, e de repente algo mudou. De repente ele sentiu o agitar das pessoas, ele sentiu o falatório, né? E quando normalmente a pessoa tem algum tipo de deficiência, quer seja ela auditiva ou visual, outro sentido ligado, outro sentido é mais apurado, é mais aguçado. Então imagina o ouvido dele ali atento: gente, está passando muita gente aqui, o que é isso? O que é que está acontecendo? Atiçou a curiosidade dele. No verso 37, disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então, meus amados, ele recebeu um sinal que a sua oração havia sido ouvida. Naquele momento despertou a sua fé, naquele momento despertou uma esperança. Ele era cego, mas ele não era surdo. Talvez ele já tivesse ouvido falar de Jesus. Ele era cego e ele não era surdo. Talvez ele, quando disseram Jesus o Nazareno passava, ele, se não tivesse ouvido, ele falaria: mas ele ouviu. Jesus o Nazareno, aquele que cura, aquele que curou tantas pessoas, aquele que libertou tantas pessoas. Jesus o Nazareno, aquele que dava vida a quem não tinha mais esperança, aquele que ressuscitava mortos. Jesus, aquele que tinha poder para multiplicar pães e peixes. Jesus, agora é minha esperança, agora é a hora, agora é minha vez. Quem sabe chegou o momento, não é, que eu posso ter a minha vista ali de volta, né, restituída. E pelo menos neste texto não fala explicitamente o quanto tempo ele era cego, ou se era cego de nascença, né? Nesse trecho não fala. Mas independente se ele ia tornar a ver ou se ele iniciaria uma vida nova, diante deste texto não é nos apresentado, estamos nos detendo somente nele. Mas, amados, percebam que naquele momento algo novo acontece em sua vida. No versículo 38, então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma oração é feita, um clamor é feito. Depois das orações é hora de agir, de tentar clamar, de tentar chamar a atenção de Jesus. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, nós temos tantas causas para serem colocadas diante do Senhor, e às vezes nós estamos tentando fazer por nossa própria força, com o nosso próprio intelecto, com a nossa própria inteligência. A gente tenta isso, tenta aquilo, quando nada dá certo. Quando nada dá certo, a gente fala assim: a gente agora é só orar. Trocou a ordem das coisas. De repente não se gastaria tanto tempo, não se gastaria tanto esforço, fazendo tantas coisas para tentar dar certo, se nós tivéssemos buscado em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
para que as demais coisas fossem acrescentadas. Nós gastamos muito tempo correndo atrás de tantas coisas, parece que um dia se torna pequeno. São as mesmas 24 horas para todo mundo, mas para alguns parece que é menos. São menos horas no dia. Aí quando se faz de tudo e nada dá certo, fala, é um jeito de orar. Agora eu vou colocar, eu vou colocar diante de Deus. Lembra daquela mulher com fluxo de sangue? 12 anos sofrendo. 12 anos. Né? A Bíblia diz que gastou todas as suas fazendas, em médicos, em tratamentos, em remédios, em tanta coisa, gastou tudo que tinha. Até que ela procura Jesus. Talvez se ela tivesse procurado o Senhor Jesus antes, ela seria uma mulher curada e rica. Mas precisou perder tudo que tinha para poder ir atrás do Senhor Jesus. Não precisou de esforço, não precisou de tempo, de tratamento, não precisou gastar absolutamente nada, só precisou reconhecer quem ela era e reconhecer quem ele era. João disse, é necessário que ele cresça e eu diminua. A Bíblia diz que aquela mulher correndo lançou-se no chão e tocando botando a boca no pó, tocou na orla de sua veste, na ponta da sua veste, disse, se tão somente eu tocar, eu serei curado. E assim aconteceu. O que queres que eu te faça? De repente, nessa noite, meus amados, o Senhor Jesus mais uma vez te pergunta. De repente, nessa noite, o Senhor Jesus te lembra que já te perguntou isso de outras vezes. E você e eu talvez procuramos resolver da nossa própria forma, com a nossa própria inteligência ou com as nossas próprias forças. Eu creio que nenhum de nós entramos aqui nesta noite em vão, à toa, né? A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está. E onde Ele está, coisas acontecem. E onde Ele está, coisas extraordinárias acontecem. A vida, a renovo, a mudança, a multiplicação, né? Onde Ele está, a transformação, a salvação, a remissão de pecados. Esse Deus, Criador dos céus e da terra, está aqui nessa noite. Já parou para pensar nisso? Ele está aqui. Tem um livro que diz, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, e tu podes me ouvir. Ele está aqui. No versículo de número 39, fruto das dificuldades que aquele cego enfrentava, o texto diz, e os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, eu imagino, a Bíblia diz que por onde Jesus passava, multidões o acompanhavam, multidões de curiosos. Dentre aquela multidão tinha um grupo que era só curiosos, tinha outro grupo que era necessitados, né? Pessoas enfermas, pessoas interessadas, outras interesseiras, né? Pessoas que tiveram alguns das suas famílias curados, libertos de espíritos malignos ou de enfermidades de nascença, né? Pessoas que talvez alguns já haviam ressuscitado e eles estavam ali seguindo Jesus. Então era um grupo misto, uma multidão de vários tipos de pessoas. E quando aquele cego começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. O texto nos mostra com isso que aquelas pessoas que estavam ali não tiveram compaixão daquele cego. Não viraram para aquele cego e disseram, venha, eu te ajudo, ele fez por mim, venha, eu te ajudo a chegar até ele, porque ele fez por mim, ele pode fazer por você. Aquele cego não teve apoio, aquele cego não usufruiu da compaixão humana. E amados, quantas vezes em nossas vidas nós podemos passar por situações onde nós, apesar de enxergar, nos encontramos só, sem poder contar com as pessoas. Não é triste? Sem poder contar. Não é? Pessoas que às vezes dentro da sua própria família, como nós conhecemos casos, né?
dentro da própria família, está passando por dificuldades tão grandes porque os filhos não apoiam, ou os pais não apoiam, ou o cônjuge não apoia. Que coisa triste. Como é triste estar só. Como é triste viver só. Como é triste não ter alguém para dialogar, para desabafar, para compartilhar. Alguém que você possa conversar olho no olho. Cego, mendigo, sozinho, diante daquela situação, talvez sendo a sua última oportunidade, Jesus passando, e ele clama. A única coisa que ele tem para fazer é clamar, porque os empecilhos são grandes demais, ele não enxerga, ele não sabe para onde ir, tem uma multidão, não tem condições de passar para lá, e aquelas pessoas, ao invés de conduzi-lo, ao invés de trazê-lo à presença do Senhor, tentar, por conta da grande multidão, manda ele se calar. Cala a boca. Jesus está passando. Cala a boca lá. Jesus está passando. E meus amados, no verso 40, depois que ele clama, ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 40, então Jesus parando, mandou que lhe o trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe: olha, amados, sempre teremos barreiras, mas se queremos ouvir a voz do Senhor, nós precisamos vencer essas barreiras, nós precisamos ultrapassar as barreiras. E a Bíblia diz, o salmista diz: com o meu Deus salto muralhas. Qual é a muralha hoje que tem te impedido de se chegar até o Senhor Jesus? Qual é a deficiência física, espiritual ou emocional que tem te impedido de se chegar até o Senhor Jesus? Eu quero te dizer que com o Senhor você pode saltar a muralha. Com o Senhor você pode saltar a barreira. Eu quero te dizer que teve jeito para aquele cego de Jericó, e tem jeito para você e para mim. Tem jeito. Enquanto Jesus ainda não voltar, enquanto nós tivermos vida, nós temos oportunidade. Por onde eu passei, eu falava, eu cresci ouvindo minha mãe falar: só não tem jeito para a morte. Ela falava sempre: só não tem jeito para a morte. Então, independente de como você viveu, independente de como você está vivendo, tem jeito, porque nós temos um Deus que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós servimos a um Deus maravilhoso, nós servimos a um Deus que a Bíblia diz que está com seus braços estendidos, seus ouvidos atentos à oração que se fizer nesse lugar. Nós servimos, nós cremos, nós adoramos a um Deus que pode fazer todas as coisas, e quanto mais nós estivermos reconhecendo quem nós somos, quanto mais nós olharmos para dentro de nós e falarmos: não tem jeito, Senhor, não consigo, eu não posso, e colocarmos isso diante do Senhor, Deus vai fazer. E a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Deus vai fazer, porque Deus faz acontecer, para a glória dele, para a nossa alegria e para a glória dele. Você que tem orado pelos seus e não tem visto as coisas acontecerem, não desista de orar. Há uma guerra espiritual acontecendo enquanto você ora. Há uma guerra espiritual acontecendo para fazer com que você desista de orar, para fazer com que saia da sua boca estas palavras: não tem jeito. Não fale isso não. Diga assim: eu não sei o que fazer, não é? Fulano não me ouve, não tenho mais palavras para dizer, não me ouve, mas eu vou orar a um Deus que pode fazer com que ele ouça. Há um Deus que pode fazer com que ele escute. Há um Deus que pode transformar a vida dele. Nós não podemos, irmãos. Ninguém transforma a vida de ninguém, ninguém muda ninguém. Ninguém pode salvar ninguém, porque um pecador não salva outro pecador. Nós não temos condições de mudar nós mesmos, sozinhos. Imagine mudar outra pessoa. Mas quando você ora a um Deus que muda tudo, muda tempos e estações, ele pode mudar qualquer pessoa. Ele pode transformar qualquer situação. Quem aqui nunca falou ou nunca ouviu de alguém a respeito de outra pessoa? Você precisa ver quem era fulano. Olha, mudou da água para o vinho. Quem nunca ouviu falar isso? Ou quem nunca disse isso? Ou ouviu ou disse? Esse é o Deus que nós servimos. Hebreus 13:8. E é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente.
Ele não mudou. Esse Deus que a gente só conhece, né, ou conhece mais, de ler, de ouvir, é esse Deus que um dia nós conhecemos e hoje nós podemos dizer o que nós fazíamos e hoje nós não fazemos mais, que nós falávamos e hoje nós não falamos mais, que nós pensávamos e hoje nós não pensamos mais. Olha que Deus tremendo, olha que Deus poderoso. Não se esqueça de onde você saiu, não se esqueça de onde você está hoje e não se esqueça de onde Deus ainda pode te levar. Então, se Ele mudou a sua vida, se Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a vida de qualquer pessoa. Ele pode mudar a vida de qualquer pessoa. Hoje de manhã eu compartilhei com os irmãos, hoje à tarde, com os irmãos do discipulado aqui, dizendo que em Catiba uma vez, não sei se a irmã Silvana e o irmão Flávio vão lembrar, que em Catiba uma vez o irmão, dentro da escola dominical, ele disse assim: olha, antes de eu me converter, porque ele não nasceu em lar evangélico, antes de eu me converter, e mesmo que tivesse nascido, precisava converter também, né? Antes de eu me converter, eu nas festas, ia para as festas mundanas, tudo, e aquele movimento, aquela coisa toda, e gente vendendo coisa nas barracas. Eu encostava nas barracas, Gleide mais explodou, conhece. A pessoa, não fala o nome não, que ele pode assistir depois. Diz que nas barracas as pessoas comprando e uns entregavam e aquela coisa, e ele falava: eu quero um cachorro quente. Quanto é? R$5. Pronto, me dê aqui. Aí quando a pessoa chegava: e você falta o quê? Eu falava: não, só falta só meu troco. Ele não tinha nem pago. Ele deu o cachorro quente e ainda levou o troco. Você deu quanto? 20. Ele comia um cachorro quente e saiu com R$15. Então tem coisa que quando Jesus Cristo passa a habitar na gente, né, a gente olha para trás e fica com vergonha. Né? A gente fica com vergonha. E hoje ele fala assim: olha, se Jesus não tivesse alcançado o meu coração, talvez eu nem estaria mais vivo. Porque quando nós servimos ao Senhor, Ele multiplica, irmãos, até o nosso tempo de vida, né? Verso 40 e 41. Então Jesus, parando, mandou que ele o trouxesse, e chegando, ele perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? Ele disse: Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. Irmãos, tendo um chamado ali, tendo clamado através de sua insistência pelo Senhor Jesus, ele conseguiu finalmente chamar a atenção de Jesus. Fica ali frente a frente com ele e ouve essa pergunta: que queres que eu te faça? Sem pestanejar. Ele era cego, ele era mendigo. Talvez por essas duas questões ele não vivia mais em família, né? Muitos empecilhos, muitos impedimentos, muitas restrições ele vivia. Mas naquele momento, sem pestanejar, ele expressa o seu maior sonho: Senhor, que eu veja, que eu veja. Hoje em dia muitas pessoas têm ido para o inferno porque não estão vendo, porque não estão enxergando espiritualmente o que tem acontecido. Muitas pessoas têm vivido cega, achando que a guerra dos Estados Unidos, Israel e Iraque é uma guerra a mais. Porque as pessoas têm olhado para a pandemia e têm visto que foi uma peste a mais, uma pandemia a mais. Porque as pessoas têm olhado para os dias de hoje e têm visto o filho matando o pai matando o filho por qualquer coisa. E isso não incomoda mais, isso não perturba mais. Hoje as pessoas têm vivido uma vida promíscua, de qualquer forma. Isso não tem incomodado mais, porque a sociedade tem trazido todas essas coisas: guerras, pestes, terremotos, promiscuidade, e tem feito descer goela abaixo para o ser humano como se isso fosse algo absolutamente comum. E as pessoas têm se feito de cega, têm sido o inimigo tem cegado o entendimento, e elas não estão enxergando o que está acontecendo. E Jesus diz: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E há quanto tempo estas coisas têm acontecido? Ou seja, a volta de Jesus Cristo está mais próxima do que nunca. Né? Precisamos estar atentos quanto a estas coisas. Mas aquele homem, antes dele ver fisicamente, ele começou a enxergar com olhos espirituais. Ele começou a enxergar com olhos da fé. E naquele momento, com a sua fé aflorada, ele disse: primeiro ele grita, imagina, em meio daquela multidão, num lugar completamente aberto, Jesus, talvez ele não tenha, ele é Deus, ele pode tudo.
Mas talvez ele não tenha ouvido simplesmente com seus ouvidos físicos, como Deus homem, né? Deus encarnado ali. Talvez ele não tenha ouvido simplesmente com os ouvidos físicos o clamor daquele homem, mas no seu íntimo. Aconteceu com aquele homem o que aconteceu com a mulher com fluxo de sangue. Ele disse: mas quem me tocou? E os discípulos: Senhor, há uma multidão aqui, as pessoas lhe apertam, está todo mundo lhe tocando. O Senhor disse: quem me tocou? Mas foi do toque daquela mulher que saiu virtude, do toque de ninguém mais. Foi do toque daquela mulher que saiu virtude. As pessoas tocavam em Jesus, as pessoas esbarravam em Jesus, passavam a mão, pegavam em Jesus, tocavam em Jesus. Eram toques de curiosidade, eram toques de outras coisas, mas não era toque de fé. Mas aquela mulher não toca, nem toca em Jesus, ela toca na ponta da veste de Jesus. E diz: porque eu conheci, eu senti que de mim saiu virtude. A voz daquele cego tocou o coração de Jesus. A voz daquele cego fez com que Jesus o ouvisse espiritualmente, entendesse o clamor mais profundo do seu coração. Talvez é isso, irmãos, que está faltando em nossas vidas hoje. Eu não sei se todos que entraram aqui nessa noite já entregaram seus corações a Jesus, mas deixa eu te dizer, não é por obras, para que ninguém se glorie. Não é simplesmente fazer parte de uma igreja, não é simplesmente não perder o culto, não é simplesmente ler a palavra, não é simplesmente orar, é confessar os seus pecados e deixar, porque aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. E essa misericórdia é uma misericórdia gloriosa, é uma misericórdia que salva, que liberta, que conduz ao céu. Então não é só necessário saber que ele existe, porque até o diabo crê e estremece. Não é simplesmente: não, eu creio que ele existe. Claro, não é só crer, é obedecer, é buscar, é confessar pecados, é mudar de vida. E nós não temos poder, nós não temos força, então temos que virar para o Senhor, como aquele cego virou, e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus chega e diz: que queres que eu te faça? Amados, verso 42, estamos terminando. E Jesus lhe disse: então vê, a tua fé te salvou. E com o poder e glória de Deus, de maneira simples e sobrenatural, ele diz: vem, a tua fé te salvou. Você vê o amanhã? A Bíblia diz que o amanhã não existe. Então qual é o dia de aceitar Jesus? Hoje. Qual é o dia de amar? Hoje. O dia de pedir perdão pelos pecados? É hoje. O dia de se voltar para o Senhor não é na nossa velhice. O dia de se voltar para o Senhor não é no final da vida. O ladrão na cruz é um exemplo extraordinário. Era um jovem, não era velho, não era idoso, mas nos últimos suspiros, né? Tem gente que fala assim: mas aí fica muito fácil. Muito fácil, mas ainda tinha um outro que diz: salva-te a ti mesmo, logicamente, se tu és o Cristo. Mas nos últimos suspiros ele ainda teve a oportunidade. Não deixe a sua velhice para o Senhor Jesus, não deixe apenas a sua velhice para o Senhor Jesus, né? Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entregue o seu caminho ao Senhor, é assim que ele faz, é assim que ele fala, e o mais ele fará. Lá em Catiba, uma vez eu perguntei para os irmãos, tinha umas irmãs idosas, eu perguntei: minha irmã, me fala aqui, quem tem mais de 70? Algumas levantaram as mãos, eu falei assim: minha irmã disseram que essa é a melhor idade. Confere? Ela disse: não, misericórdia, pastor. Sinto dor, tudo quanto é corpo, é pressão alta, é diabetes, é não sei o quê, tudo. Não, a melhor idade não. Olha contigo. Diz que é a melhor idade. Não, a melhor idade, irmãos, é aquela idade que nós falamos assim: a partir de hoje, dependendo da idade que eu tenha, vou nascer de novo, porque o Senhor Jesus Cristo me salvou, vai me salvar, porque a partir de agora eu vou entregar meu coração a Ele. E eis que tudo vai se fazer novo, né? Eis que tudo vai se fazer novo. Então, terminando o verso 43, último verso da noite. E logo viu, e seguia, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Não deixe, mesmo tendo alcançado a sua bênção, não deixe, siga-o para sempre, porque Ele é quem nos vê, Ele é quem nos ouve, Ele é quem nos cura,
Ele é quem nos salva. Muitas pessoas, quando foram curadas pelo Senhor Jesus, diferentemente do caso dos 10 leprosos, que só um voltou para agradecer, os outros partiram, caíram fora e nem olharam mais para trás. Algumas pessoas, quando eram libertas de espíritos imundos, voltavam glorificando a Deus e passavam a seguir Jesus, e ali os seguidores de Jesus aumentavam. Há pessoas hoje em dia que entram na igreja só para pedir oração, começam a fazer parte da igreja só para pedir oração, e algumas ainda mais preguiçosas espiritualmente, quando te vê passando e você chama, fala, não vou não, mas ora lá por mim. Não quer nem ir, gente, para pedir oração pessoalmente, não quer nem ir para estar no ambiente diferente. Ela só fala, ora lá por mim. Quando você for orar, ora lá por mim. Não é? Então, Deus é o Deus que concede. Deus é o Deus que faz. Deus é o Deus que abre porta onde não tem porta. Deus é o Deus que pode fazer absolutamente todas as coisas, muito além, a Bíblia diz, daquilo que pedimos ou pensamos. Ele pode. Mas há muitas pessoas que, quando recebem a sua bênção, já recebi o que eu queria, passei um tempão procurando marido, arrumei meu boy, agora eu vou, já arrumei o que eu queria. Há pessoas que ficam um tempão atrás de uma casa, vocês estão subindo, né? Há pessoas que ficam um tempão atrás de uma casa, quero casa, e faz, corre, consegue a casa própria. Já consegui minha bênção, agora não preciso mais ir para a igreja, não preciso mais, E há pessoas diferenciadas, há pessoas que entendem que, apesar de não merecer, Deus lhe deu um chinelo velho para ter cansado, que apesar de não merecer, Deus deu uma casa própria, coisa boa, saindo do aluguel. Apesar de não merecer, Deus deu algo que você nem lembrava, que você passou um tempão pedindo, já tinha até desistido. Deus contemplou lá no seu coração, estava lá guardadinho, lá no fundo. Olha que Deus maravilhoso. Aí tem gente que fala assim, nunca mais quero saber de ficar longe de um Deus desse. A partir de hoje, agora, vou renovar meus votos, e assim aconteceu. A Bíblia está dizendo no verso 43, e logo viu, e seguiam, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Almeja cada dia muito mais que prata ou ouro, almeje a sua presença. Precisamos da presença do Senhor em nossas vidas. Que queres que eu te faça? Que Deus abençoe, amém? Tem um hino que eu vou cantar com os irmãos, um hino muito lindo, que fala um pouquinho dessa busca ao Senhor. Não sei se vai ter a letra aí, se quiser procurar, chama Tua Presença. Eu tenho uma letra para mim, se não achar, não tem problema não. Diz assim: entre no quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que tomando esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Mesmo sem palavras, Ele vê no mais profundo do nosso coração. Ele viu e sabe
causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Não se detém se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Tua presença. Que possamos estar sempre na presença do nosso Senhor Jesus. Vamos cantar, convido os irmãos, grupo de louvor, estamos chegando ao fim do culto. Logo após vamos estar orando para encerrar o culto dessa noite. Colocar de pé, meus amados, estamos terminando. Bem mais que as forças, poderes e reis, bem mais que tudo. E a natureza e tudo
agradecendo aos nossos visitantes, dizendo que mais do que uma igreja, que é uma família, viu? Sintam-se bem-vindos, sempre que possível volte. Uma alegria para nós, toda quarta-feira às 19h30 e domingo às 9h e também às 19h. Tá bom? Nosso Senhor vai estar viajando amanhã, Deus esteja levando em paz, né? Poderoso Deus, queremos te louvar, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, pela tua graça que se renova cada manhã em nosso favor. Muito obrigado, Pai, porque no passado o Senhor curou, o Senhor libertou, o Senhor salvou, e nos dias de hoje tudo isso se renovou da parte do Senhor, porque o Senhor não mudou. A sua palavra se renova a cada dia, e quando nós a conhecemos, nós nos tornamos livres, porque o Senhor nos promete libertação quando nós confessamos os nossos pecados e abandonamos. Pai, colocamos as nossas vidas no teu altar nesta hora, e que em todos os lugares deste mundo por onde nós andarmos, nós possamos fazer de cada um deles um quarto, e mesmo que espiritualmente possamos estar ali fechando a porta, falando com o Senhor, com a certeza de que o Senhor nos ouve e o Senhor nos responde. Ó Senhor, o Senhor está neste lugar nesta noite, e apesar de nós sermos falhos, miseráveis e pecadores, nós clamamos que tenha chegado ao trono da tua graça, com cheiro suave às tuas narinas, o nosso louvor, a nossa oração e a nossa adoração nesta noite. Continue a falar conosco todos os dias, até a volta do Senhor Jesus. Muito obrigado, porque o maior e mais extraordinário milagre aconteceu em nossas vidas, que foi o milagre da salvação. Que seja derramado e manifesto na vida de todos os nossos, para que nós possamos declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nós possamos ver os nossos rendidos aos teus pés, para a nossa alegria e para a glória e para a honra do teu nome. Nos leve em paz para os nossos lares, nos dando uma noite e uma semana abençoada debaixo da tua proteção. É a oração que nós fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um. Coração silencioso, estamos despedidos.
ensaio das mulheres para o aniversário da igreja agora após o culto.